Graças a Deus que nos dá a oportunidade de mais uma manhã poder acordar com vida e poder fazer menção da palavra de Deus. Quero meditar com os irmãos aqui em uma mensagem. A mensagem está aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e o versículo 3, que diz assim: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto que, como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Nós estamos aqui diante de um dos textos que particularmente eu gosto muito. Além de gostar muito, ele faz alusão a respeito de uma pessoa que eu admiro demais, o apóstolo Paulo. O nome que era dado a este homem era Saulo. Ele é encontrado pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 7, versículo 58. Que é encontrado pela primeira vez o nome Saulo. Ele foi nascido em Tarso, na Cilícia, localizado na Ásia Menor, aquilo que nós chamamos de Turquia Asiática. Provavelmente nasceu uns 10 anos depois de Jesus, e é o mesmo chamado de jovem em Atos capítulo 7, versículo 58. Sendo seu pai judeu, ele vai adquirir o apóstolo ou Saulo de Tarso. Sendo o seu pai judeu, ele adquiriu a cidadania romana. Por isso, ele vai apelar nas Sagradas Escrituras para ser julgado pelo próprio imperador César. Está escrito isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e versículo 25. A respeito da sua cidadania, judeu da tribo de Benjamim, instruído na lei judaica, tornou-se fariseu, criado de acordo com o judaísmo, circuncidado ao 8º dia, zeloso em cada ponto da lei mosaica. Está escrito isso em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Mas tudo isto ele reputou por perca, a amor a Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Sendo criado aos pés de Gamaliel, autor da lei daquela época, Atos capítulo 22, versículo 3. Fazedor de tendas, que tinha por ofício construir tendas para sua sobrevivência. Atos capítulo 18, versículo 3. Já no capítulo 19, Paulo prega em Éfeso. Vamos entrar na mensagem então. Nós estamos diante de uma das realidades vividas por aquele que nós chamamos de Paulo. Ou, para o maior dos irmãos aí que já conhece, bom dia para cada um. Para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, ele é conhecido como o apóstolo Paulo. Apóstolo. Sendo este homem um homem judeu da tribo de Benjamim,
ele tinha uma das suas características trazidas por ele, cidadania romana. Ao longo da sua história, Saulo ele viveu daquilo que nós chamamos de prática da lei. A lei, naquele tempo, era como se fosse, de uma forma mais simples, explicando eu para vocês, era olho por olho e dente por dente. Ou seja, se uma pessoa matasse, ela era digna de morte. Se roubasse, também morria. Então a lei ela não tinha piedade. Se fosse pego, por exemplo, a Bíblia fala do adultério. Na lei mosaica, se de fato fosse pego ambos, o casal que estivesse adulterando, a Bíblia diz que ambos eram mortos. Por isso que Jesus ele vai quebrar o protocolo quando eles queriam arrumar algum intento para tentar a vida de Jesus e não conseguindo, o que eles vão fazer? Diz a palavra de Deus que eles vão arrumar uma mulher e eles vão trazer essa mulher diante de Jesus. E jogam essa mulher diante de Jesus e falam para ele: esta mulher foi pega em pleno ato de adultério. E na lei mosaica nos manda com que nós venhamos apedrejá-la. Os judeus tinham esse costume, irmão. Quando eles iriam matar alguém, na lei, era por apedrejamento. Aí você pode se perguntar, mas por que Jesus morreu na cruz? Porque Jesus teve uma morte romana. Isso era dos cristãos romanos daquela época. Eles tinham por costume de crucificação. Era um ato muito cruel. Assim bem como também as pedradas. Então trouxeram diante de Jesus. Mas só que Jesus ele era, como disse ontem, os irmãos disseram ontem ali na casa de recuperação Manaim, Jesus ele tinha 100% homem e 100% Deus. Então a Bíblia diz que sendo Jesus 100% Deus, ele conhecendo o coração e o pensamento de cada um daqueles que estavam ao redor daquela mulher, a primeira pergunta que Jesus ele vai fazer e vai quebrar o protocolo e as pessoas já não têm mais o que fazer diante de Jesus. Jesus ele olha para a multidão e pergunta: aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Como se fosse uma pedra, né? Tijolo. Aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Por que que Jesus disse isso? Porque se você analisar a forma com que nós somos gerados, é de uma forma para nós até normal. Mas biblicamente falando, ela é uma forma um tanto quanto contestadora. E por ocasião do pecado original, o pecado original que ocasionou na queda do primeiro homem, Adão, a Bíblia diz que consigo ele trouxe a morte. Ou seja, todos pecávamos, todos estávamos perdidos e destituídos da glória de Deus. Mas era necessário que Deus enviasse o seu Filho para redimirmos do pecado. Então quando Jesus ele diz isso, aquele que dentre vós não tiver uma pedra, não tiver um pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra, a Bíblia diz que desde o maior até o menor, eles vão deixando as suas pedras e vão saindo. Aí Jesus ele fica, basicamente Jesus e a mulher. A mulher olhando, vendo que a multidão deixara, pergunta para Jesus: eles não me julgaram? Eles não me apedrejaram? E o Senhor? Aí Jesus ele vai responder para ela: nem eu te condenarei. Vai-te em paz e não peque mais.
Eles queriam pegar de Jesus de qualquer tipo de maneira, até usando o ato de adultério. Mas se é ato de adultério, deveria existir o casal, não somente uma mulher. Então, eles estavam tentando, através da lei, achar um motivo para entrar e pegar Jesus. Só que não havia como. Jesus ele quebrava qualquer tipo de protocolo vindo da visão humana, vindo da palavra de Deus. Eles vinham com a palavra de Deus tentando a distorcer de um modo que Jesus automaticamente ele quebrava. Se você ler quando Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, o diabo ele vai tentar Jesus com algumas palavras que simbolicamente estão nas Sagradas Escrituras, mas são mensagens diferenciadas, não são as mesmas. Quando ele vai tentar Jesus, aí Jesus ele vai quebrar o protocolo de Satanás, dizendo de fato a verdade da Bíblia. Por exemplo, em uma das ocasiões, Jesus diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sendo este homem, Saulo, como eu disse para os irmãos, o seu nome ele é encontrado pela primeira vez nas Sagradas Escrituras, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Por que Saulo de Tarso? Porque ele era um habitante da cidade de Tarso. E o seu nome ele trazia consigo Saulo, habitante de Tarso. Mais precisamente na Cilícia, aonde era a localidade da sua casa, na Ásia Menor, na Turquia asiática. Provavelmente, segundo os estudiosos, o apóstolo ou Saulo de Tarso, ele nasce 10 anos após o nascimento de Jesus. E ele mesmo chamado por os demais como um jovem, no capítulo 7, versículo 58. Sendo seu pai judeu, ele adquire cidadania romana. Por isso, ao ser julgado, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, quando ele pedia cartas para perseguir a igreja, ele vai ter um encontro com Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ele: duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. Aí ele, não sabendo quem estava falando, ele vai falar assim: quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Mas o fato é de que Jesus não estava na terra mais. Jesus já tinha sido assunto ao céu. Jesus já tinha sido elevado ao céu. Mas Jesus ele teve que descer na terra porque não havia homem que poderia, de uma forma ou de outra, ir contra esse tirano chamado Saulo.